Olá pessoal, o meu nome é Joseni, eu sou estagiário do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, do Polo de Canto do Buriti. E o tema da nossa aula de hoje é Conservação da Biodiversidade. Os objetivos da nossa aula é entender os desafios da conservação da biodiversidade, as causas da fragmentação do habitat, função das unidades de conservação, a importância dos corredores ecológicos e restauração florestal. E falaremos um pouco sobre a importância das terras indígenas. Desafios da conservação da biodiversidade. O Brasil ele apresenta um território muito amplo que abrange diferentes paisagens e recursos naturais. Destaca-se pela sua biodiversidade biológica, com biomas que estão os mais variados do planeta. A biodiversidade não está restrita à riqueza das espécies de plantas e animais, mas compreende também micro-organismos, ecossistemas, interações ecológicas e recursos naturais, incluindo substâncias de interesse médico e comercial. A responsabilidade de conservar e usar de modo sustentável a biodiversidade de um território megadiverso é uma tarefa muito difícil. E quando se usa os recursos naturais de forma errada, traz muitos problemas ambientais, a exemplo, a fragmentação de habitats. Podemos verificar nessa imagem que representa a fauna e a flora e recursos hídricos. E temos aqui exemplo de uma biodiversidade preservada, uma área que é protegida por unidade de conservação e tem a sua biodiversidade conservada. Para que possamos preservar, se faz necessário a colaboração de todos. Fragmentação de habitat representa um dos maiores problemas ambientais do país, causado pela redução ou perca da paisagem natural, por conta da degradação dos recursos naturais e expansão das zonas territoriais e agrícolas, ou seja, as expansões para produções de grão, soja, né? O desmatamento hoje provoca, aliás já vem provocando há bastante tempo, esse isolamento, essa fragmentação dentro das florestas. Nós podemos observar nesta imagem uma floresta totalmente fragmentada, porções de floresta, onde ocasiona um aumento da taxa do risco de animais entrarem em extinção, porque quanto maior for o isolamento, maior aumenta o risco de extinção. E quanto menor for esse isolamento de fragmentação do habitat, a gente pode estar controlando e, de uma certa forma, até aumentando as populações das espécies em uma determinada região. Unidades de conservação. A criação das unidades de conservação ambiental é uma estratégia mais eficaz de conservação. Ela tem a função de assegurar a conservação das diferentes populações, dos habitats, do ecossistema, das nascentes, dos rios e de outros recursos naturais. No Brasil, existe em torno de 2.200 unidades de conservação, que cobrem uma área de mais de 2 milhões de hectares, de 2 milhões de quilômetros quadrados de áreas protegidas. Daí tem a grande importância das unidades de conservação. As unidades de conservação, elas se dividem em dois grandes grupos. Temos as unidades de conservação integral, que ela tem como objetivo o máximo de proteção, onde os recursos naturais não podem ser explorados, e as unidades de conservação de uso sustentável, que visam a conservação do meio ambiente e o uso sustentável dos recursos, né? Onde são permitidos a coleta e o uso de recursos naturais, contando que
não prejudique e não cause um desequilíbrio ou até mesmo o esgotamento de recursos naturais que possa vir a prejudicar, né, a biodiversidade. Outras estratégias de conservação são os corredores ecológicos e a restauração florestal. O corredor ecológico ele consiste em uma área que conecta diferentes unidades de conservação ou áreas fragmentadas. Nós podemos observar nessa primeira imagem que a rodovia ela dividiu o habitat, ela dividiu a floresta, né? Deixando um fragmento de um lado e de outro, colocando em risco as espécies. E como aí trata-se de uma área privada, né, o proprietário preocupado com as espécies, ele criou uma ponte, transformando em corredor ecológico para facilitar o deslocamento, né, das espécies de um lado para o outro, porque se ele for fazer a travessia da rodovia, constantemente animais são atropelados e mortos nas rodovias. E essa ponte ela serve como um corredor ecológico que, de uma certa forma, diminui até o risco, né, as taxas de animais que entram em extinção por conta da fragmentação do habitat. E uma outra forma, uma outra estratégia de conservação são a restauração florestal, né, onde corresponde à intervenção humana planejada sobre áreas degradadas com o objetivo de acelerar a sucessão ecológica, ou seja, em uma determinada região que sofreu já um desmatamento, já está bem desgastada, né, por conta das ações antrópicas, lá pessoas organizadas podem fazer o plantio em uma determinada região já degradada para fazer a sucessão ecológica, para trazer de volta as nossas florestas e assim conservar a nossa biodiversidade. Falaremos um pouco sobre as terras indígenas. As terras indígenas elas têm um papel importante e essencial na conservação do meio ambiente, devido ao seu estilo de vida, cultura e tradições próprias, né? Preservando o meio ambiente e também auxiliando como uma barreira contra o desmatamento. Haja visto que, embora o índio ele use a biodiversidade de uma forma do uso sustentável, né, ele preserva a natureza, ele preserva a biodiversidade e constantemente o índio ele está em conflito com o homem branco, porque o índio ele não permite o desmatamento, ele não permite a exploração da biodiversidade. Temos aqui na imagem, vocês podem estar observando que a oca do índio ela está restrita, está em uma região central e toda a vegetação em seu entorno está preservada. Por quê? Porque é da natureza. A mãe natureza, como conhecida pelo índio, é de onde ele sobrevive de uma forma uso sustentável, de uma forma controlada, e como o índio não aceita o desmatamento provocado pelo homem branco, sempre estão entrando em conflito por conta até mesmo da exploração territorial para fazer mineração, extração de minério, fazer o desmatamento, fazer a expansão agrícola. E o índio sempre está aí servindo como uma barreira contra o desmatamento e contra as ações antrópicas do homem. Pessoal, esta é a nossa aula. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.